Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu venho trazer um vídeo e o assunto é referente fé e razão, assunto sugerido por um amigo meu lá da igreja. E sabendo um pouquinho sobre o assunto e pesquisando um pouquinho para trazer um resumão para vocês, como é a pessoa que age com fé e a pessoa que age com razão e quais as consequências? Vamos lá. Uma pessoa que age com fé, ela tem razões para agir daquela maneira, tendo a certeza de que vai acontecer aquilo que ela espera. Porém, a pessoa que age com razão, antes de uma tomada de decisão, ela analisa, questiona, estuda, e isso gera uma dúvida, que é por trás da razão que vem o perigo, a dúvida, o medo, a incerteza. Porém, tem a pessoa também que age por emoção, que é também perigoso, que é aquela pessoa que age por impulso, age sem medir as consequências, age pelo momento. Então, irmãos, dando exemplo de razões, um exemplo que eu dou é sobre a ciência. A ciência, se nós formos analisar, não existe nenhum tipo de ciência, nenhum tipo de prova, nenhum tipo de estudo que não gera dúvidas, pesquisas. E a ciência nada mais, nada menos se baseia sobre estudos, pesquisas e dúvidas. Irmãos, somos muito gratos por tudo que a ciência nos entregou até aqui, pela tecnologia que temos, pelo acesso que temos. Tanto é que hoje em dia tem até cirurgia com robô, entre outras descobertas. Porém, é impossível haver uma ciência sem dúvida, como eu havia mencionado. E eu pesquisando no Google, na curiosidade, eu pesquisei quais são as 5 dúvidas da ciência. E eu anotei elas aqui, ó. A primeira é como será o fim do sistema solar. A segunda é como vai ser o fim do universo. A terceira é como a vida começou na Terra. A quarta é o que havia antes do Big Bang. E a quinta é o que já conhecemos sobre o fundo do oceano. Então, irmãos, eu, cristão, eu tenho todas essas respostas já na Bíblia. Para quem não é cristão, vai ficar rebatendo o tempo todo sobre isso. E sempre com uma dúvida no coração. E qual que é o significado da dúvida? A dúvida nada mais é, nada menos do que a hesitação entre a esperança e o medo. E o engraçado, irmãos, é saber que mesmo nos dias de hoje, tem pessoas que ainda duvidam sobre a existência de Deus. E eu fiquei analisando a questão do significado da dúvida, que é a esperança e o medo. E vemos que essas pessoas, ao mesmo tempo que ela tem esperança de provar algo, elas também têm medo, pois não têm fé. Agora, já pegando o gatilho da fé, vou discorrer um pouquinho sobre a fé. Lá em Isaías 28:16 diz: quem tem fé não tem medo. E onde habita dúvida, não habita fé. Irmãos, nos dias de hoje, fazendo uma análise bem insignificativa para alguns, porém pode ter razão para outros, é o Wi-Fi que usamos na internet. Você não vê a rede passando, você não vê as redes passando aqui toda hora. Porém sabemos que existe, e porém sabemos que tem uma razão. A razão do modem que está ali ligado, a razão da fornecedora da internet que está lá operando. E o ar que respiramos é a mesma coisa, nós não vemos, mas porém estamos aqui vivos. E quem foi que criou os céus e a terra, o universo? Foi Deus. E Ele que nos deu o ar da vida. Na natureza falando, cientificamente falando, quem produz o ar são as algas marinhas do mar, que produzem a maioria do ar que respiramos, do oxigênio. Pode pesquisar. Sendo assim, irmãos, entrando na questão de fé, como lá na passagem de Mateus 14, do 28 ao 31, que aconteceu que Jesus estava andando sobre as águas, e Pedro perguntou para o Senhor: eu posso ir andar até o Senhor? E Jesus falou: pode vir. E de princípio Pedro teve fé, saiu andando sobre as águas, só que no meio do caminho houve o quê? A dúvida. E o que aconteceu com Pedro? Começou a afundar. Então, irmãos, se mantivermos a fé
firme naquilo que queremos, pode ter certeza que não caímos, não deixarmos a dúvida nem a razão entrarmos no nosso coração. E Jesus, estendendo a mão para ele, segurou e disse: homem de pouca fé, por que duvidastes? E não só esse exemplo, como vários outros exemplos na Bíblia. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue que ousou tocar nas vestes de Jesus por fé, foi curada. Como Davi foi lá, enfrentou o gigante, que era um menino que ninguém tinha esperança que ele venceria. E foi pela fé e venceu. E para quem professa a mesma fé que eu, irmãos, não fique com medo que vão dizer que nós somos loucos por acreditarmos aquilo que não estamos vendo. Pois na Bíblia já dizia, lá em 1 Coríntios 18 a 21, que diz o seguinte: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está os escriba? Onde está o inquiridor do século? Porventura, não tornou Deus loucura a sabedoria deste mundo? Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria. Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então, irmãos, fiquem em paz. Já estava escrito que nós íamos se passar como louco. E eu gostaria de deixar uma pergunta aqui para vocês. Qual a razão para se ter fé? Eu vou responder aqui para você. A minha razão para mim ter fé é Deus. E eu vou deixar a explicação na descrição desse vídeo. É isso, irmãos. Mais um vídeo aqui para vocês. Muito obrigado. Que Deus abençoe.